Boa tarde a todos, boa tarde classe, alunos do curso de jornalismo do terceiro período. Boa tarde, professor Hernan. Nós queremos falar um pouco hoje sobre a Rádio Rio Mar. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, relatamos isso através de um relatório e queremos apresentar a vocês a nossa equipe. A nossa equipe ela é formada por mim, Felipe Araújo, pelo Cássio Júnior, pelo Alex Ferreira, pelo Thiago Bezerra, pela Elisane Queiroz e pela Débora Christi. Nós fomos atrás das informações e buscamos saber o estilo da programação da Rádio Rio Mar. Nós buscamos saber como funciona o revezamento dessas programações no dia a dia, como funciona a questão da audiência desta rádio. Buscamos saber como é que funciona, quem é o público-alvo desta rádio. Nós iremos mostrar agora, apresentar agora o nosso trabalho para que vocês saibam, tenham uma noção de como funciona por trás ali daquela voz que a gente ouve do rádio, como é que funciona toda essa programação. Então, hoje eu falarei um pouco sobre o estilo de programação da Rádio Rio Mar. Todos nós sabemos que a Rádio Rio Mar é uma emissora que professa publicamente a sua fé cristã, a sua fé principalmente católica, né? E embora a Rádio Rio Mar seja uma emissora católica, no decorrer de sua programação diária, ela apresenta diversos programas de entretenimento e programas jornalísticos também. E para falar um pouco sobre cada uma dessas modalidades, eu peguei 3 programas específicos. O primeiro programa é o programa devocional diário, apresentado ao meio-dia, né, que é o programa Consagração a Nossa Senhora. É um programa que fala sobre a fé católica, um programa voltado especificamente para o público católico, né? Fala sobre os textos diários da fé, os textos diários, né? As orações diárias. E o programa termina com a bênção do arcebispo da Arquidiocese de Manaus, né? E outro programa também que nós temos, sem ser voltado para o meio católico, é o programa de entretenimento Manhã Sertaneja, apresentado por Emerson Miranda, um programa no qual toca diversas músicas, toca diversas canções voltadas para o povo que gosta de sertanejo, né? Especialmente sertanejo universitário, que é aquele sertanejo atual, né? E também sempre uma canção antiga no quadro Saudade da Minha Terra. Outro programa também que é voltado agora para o meio jornalístico é o programa Rio Mar Notícia, que tem 2 edições. A primeira edição ela vai ao ar 11 da manhã e a segunda edição vai ao ar às 17 horas da tarde. E claro, com muita informação, com muita dedicação jornalística para trazer os fatos ocorridos na cidade e no Amazonas e no Brasil, né? Então, a Rádio Rio Mar tem esse estilo sempre voltado para esses 3, né? Entretenimento, jornalismo e, claro, o devocional de fé de cada dia dos fiéis da Igreja Católica. Então, eu vou falar como acontece a programação do dia a dia na Rádio Rio Mar. Para quem não sabe, a Rádio Rio Mar tem 11 programas no decorrer do dia. Há programas que se destacam pelo número de pessoas que acompanham e pelo tempo que esse programa já está no ar. Entre programas religiosos, noticiosos, de entretenimento, a Rádio Rio Mar ela faz o seu estilo de programação diária. E um desses programas é A Tarde é Nossa. É um programa de música variada, de samba, de sertanejo, de reggae, pop, com tom alegre e descontraído para todos os tipos de gostos, que envolve informações rápidas, promoções e participação dos ouvintes. E quem
apresenta esse programa é o Glaucio Henrique, às 14 horas, de segunda a quinta-feira. A gente também tem o programa A Voz do Brasil, que é um noticiário obrigatório transmitido pela Rede Nacional da Rádio, que vai ao ar às 20 horas, de segunda a quinta-feira. A gente também tem Água Viva, que é o programa que oferece músicas e mensagens de otimismo, que fala da palavra de Deus, algo que edifique a nossa vida, que nos leve até a Deus. E também tem divulgações de eventos de paróquias e comunidades e participação. E quem apresenta esse programa é o Roberto Almeida, a Ângela Almeida e a Graça Guzman, que vai ao ar às 8h30 todos os sábados. A gente também tem o Arquidiocese em Notícias. Em Notícias é um programa destacarão e aprofundarão algumas iniciativas religiosas, culturais, algum evento que vai ter durante a semana que seja ligado à Igreja Católica. Eles sempre estão pronunciando nessa rádio. E vai ao ar a todos os sábados, às 7 horas da manhã. Também tem o Arquivo Rio Mar. É ideal para quem gosta de viajar no tempo, dos grandes clássicos da música nacional e internacional. Sua tarde com muito mais classe, estilo para todos os tipos de gosto. É uma apresentação relaxante e simpática para as pessoas de mais idades. É um quadro do Arquivo Rio Mar, o passado de presente para você, sempre em um grande sucesso da Jovem Guarda. Vai ao ar todos de domingo a quinta-feira, 13h. Quem apresenta é o Glaucio Henrique. E também a gente tem o Arquivo Rio Mar, segunda edição. É a mesma coisa que o primeiro, só muda em relação ao horário, que um vai ao ar 13h e o outro vai ao ar às 11h. E a gente também tem as 10 mais católicas, é uma super playlist com as músicas mais escolhidas, as 10 melhores músicas mais selecionadas pelos ouvintes, que vai ao ar às 22 horas. A gente também tem o Bravo Bravíssimo, é o seu encontro com o melhor da música clássica, que é com o apresentador Josenor Rocha, todos os domingos às 21 horas. A gente também tem a consagração da Nossa Senhora, que é um reflexo de formação e informação da Santa Igreja Católica através do texto de informação da Santa Igreja Católica através do textos diários, mariano, seguido do rito da consagração da Nossa Senhora, finalizado com o berço de Dom Pedro, com o arcebispo da Arquidiocese de Manaus. Quem apresenta é o Imaculado Del Padre, de segunda-feira a sexta-feira, meio-dia. E a gente também tem Em Diálogo, um programa de entrevista que propõe a interpretação de fato. É um programa onde a gente vai debater, a gente vai falar sobre a ética e o evangélico da igreja. É uma análise, é uma opinião, vai discutir o ponto de vista de cada um, que fazem parte do programa Em Diálogo. Quem apresenta é o Padre Geraldo e a Gessilene Salles. E pra gente finalizar com o último programa, a gente tem o Esporte Notícia de Primeiro Local. É uma equipe de craques que entra no ar para informar no dia a dia do nosso futebol, o que está acontecendo, qual time que vai jogar, onde ele vai jogar, e levar aos ouvintes as informações dos principais times de Manaus. E quem apresenta isso é o Carlos Martins, é o Ivan Guimarães Chaga Barbosa, de segunda a quinta-feira, meio-dia e 5. Então, foi essa a minha apresentação. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agora eu quero falar um pouco sobre os locutores da Rádio Rio Mar, os apresentadores, os radialistas, os padres, que se revezam durante a programação de 24 horas desta rádio. Em seu quadro, além de padres, tendo em vista que esta rádio é uma rádio ligada à Arquidiocese de Manaus, nós temos também radialistas e jornalistas muito experientes que se revezam ao ar durante 24 horas por dia. Um desses homens, desses padres, que fazem a apresentação do programa, que é exibido todos os dias às 7 da manhã e também às 23 horas, é o padre Amarildo Luciano. Ele é ligado também à Arquidiocese de Manaus e é responsável pela apresentação deste programa. Muitas das vezes, todas as 7 horas da manhã, é ao vivo que ele é transmitido. Às 5 da manhã
são programas apresentados. Existe um programa chamado Terço Mariano, que ele é apresentado pelas pastorais da Arquidiocese de Manaus. Então não existe um apresentador fixo. Todos os dias as pastorais, as arquidioceses, ela envia alguém para fazer a apresentação deste programa. Já de manhã, o jornal Primeira Hora, ele é apresentado às 6 horas da manhã e entra em rede com São Paulo e exibe 30 minutos de um jornal, digamos assim, Primeira Hora nacional, trazendo notícias aí do mundo e trazendo notícias do próprio Brasil, das coisas que estão acontecendo. Na apresentação, os jornalistas Dedé Gomes, Dimas Aguiar, Rafael Colombo e Pedro Campos levam aos ouvintes aí um noticiário completo com principais assuntos do mundo e do nosso país também. Às 6h30 tem o jornal Primeira Hora Local, que é apresentado pela jornalista Yolanda Mendes, tá? Muito profissional também, que traz já as notícias da noite e madrugada, com entrevistas de pessoas ao vivo e matérias também que ela exibe neste jornal que ela apresenta às 6h30 da manhã. Já também temos um locutor bastante conhecido, experiente, é o locutor Emerson Miranda. Ele começa às 9 da manhã apresentando o programa Manhã Sertaneja, que, como já diz o nome, ele toca o sertanejo tanto antigo quanto da atualidade, aqueles que fazem maior sucesso. Às 11 da manhã, o jornal Rio Mar e Notícia, primeira edição, é apresentado também pela jornalista Yolanda e pelo jornalista Ítalo Bianca, né? E eles dividem ali 60 minutos com uma linguagem dinâmica e atual, com opiniões, análises de especialistas, participação de ouvintes e também informando como se encontra o trânsito na cidade de Manaus. Aí também temos o Dom Leonardo Steiner, também, que apresenta o programa Consagração a Nossa Senhora, e também Maria Cheia de Graça. As duas atrações da faixa são orações de prece gravadas pelo arcebispo Dom Leonardo Steiner, tá? Ele é um dos que fazem toda a gravação aí para exibir na Rádio Rio Mar. Também tem, após a Consagração a Nossa Senhora, tem o Esporte Notícia de Primeira local, na apresentação Carlos Martins e Ivan Guimarães discutindo o dia a dia do futebol local, falando aí sobre os principais times da cidade de Manaus, o que está acontecendo na atualidade do esporte. Às 13 horas tem o Arquivo Rio Mar, com grande clássico da música nacional. E às 14 horas tem A Tarde é Nossa, com músicas variadas, samba, sertanejo, reggae e um tom alegre e descontraído. A apresentação é do locutor Glaucio Henrique, que tem passagens aí por outras FM, um locutor muito experiente em outras rádios. Também já tem uma história neste ramo de locução e apresenta este programa na Rádio Rio Mar. 17 horas é exibido aí o jornal Rio Mar em Notícia, segunda edição, com os jornalistas, né? Gessilene Salles e Bruno Elander. Por 1 hora é levado um jornalismo dinâmico e atual, com credibilidade Rio Mar. Já às 20 horas da noite, né, 8 horas da noite em Manaus, é exibida a Voz do Brasil, que é um noticiário que tem que ser exibida em transmitida em toda a rede nacional de rádio. A Rádio Rio Mar, ela exibe ainda em sua grade as chamadas novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e dependendo da igreja onde ocorre essa novena, ela é transmitida ao vivo. Tem ainda o programa Experiência com Deus, com o padre Reginaldo Manzotti, que apresenta aí este programa, né? E o jornal Amazônia, com as notícias de uma rede dos estados da região norte. A apresentação é da jornalista Jéssica Santos, também, que fazem parte dos quadros. Então,
estes jornalistas, apresentadores, locutores, são eles aí que se dividem na apresentação desses programas da Rádio Rio Mar. Olá, boa tarde, colegas. Olá, professor Hernan, boa tarde. Eu vou falar sobre o público-alvo da Rádio Rio Mar, a rádio 103,5 FM em Manaus. E assim, o público-alvo, vou falar de uma maneira assim bem dinâmica e bem rápida. O público-alvo, ele alcança em geral 650 mil ouvintes em Manaus e nos municípios próximos, como Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo. Esses municípios próximos, ele atinge em geral 650 mil ouvintes. Desses, 325 mil do público católico, já que a Rádio Rio Mar, ela tem um segmento mais católico. As pessoas ouvem nos seus carros, nos ônibus, na cozinha da sua casa, na varanda dos seus apartamentos, ou até mesmo nos escritórios dos seus trabalhos, né? Assim como nós estamos vivendo esse momento agora de pandemia, então tá todo mundo um pouco isolado, mas a vida continua, as programações continuam. Foram, digamos assim, foi mexida um pouco a programação para que venha alcançar a necessidade mundial até, né, que nós estamos vivendo. Do público-alvo, assim, pode-se dizer que há uma seleção, né, de gêneros, e assim, os gêneros que mais ouvem a Rádio Rio Mar são os homens. Pois é, os homens são os que mais ouvem a Rádio Rio Mar, com 56,6%, né, estão aí ligadinhos, e com 44,4% são mulheres. Mulheres, vamos ouvir mais a Rádio Rio Mar. Vamos ultrapassar esse nível aí. Bom, a Rádio Rio Mar, assim como outras emissoras, tanto de rádio quanto de TV, precisou se adaptar ao momento que nós estamos vivendo, como eu falei ainda há pouco. Então, para ter mais interação com o público de hoje, criou-se canais, né, páginas nas redes sociais, canais no YouTube, postagens de live, de vídeos. É como o mundo hoje está caminhando, é como as emissoras, é como as rádios, é como as TVs estão se comportando nesse momento, né? Então, assim, a Rádio Rio Mar também se adaptou a este momento. E um dos programas, assim, que entrou no quadro das programações, né, que entrou, foi o programa Oração da Família. O Oração da Família, ele vem em ritmo com a política da emissora, né, como eu falei, é uma emissora com uma política mais religiosa, mais católica, com um público mais católico, e as programações são mais religiosas. Por conta disso, eles criaram o programa Oração da Família. E esse momento da pandemia, onde as pessoas estão em pânico, onde as pessoas estão muito amedrontadas, muitos estão entrando em depressão, em pânico, tendo crises de ansiedade. E o programa Oração da Família, ele veio para se adaptar neste momento, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra espiritual, uma palavra até mesmo de carinho, né, de encorajamento nesse momento que nós estamos vivendo. E assim, a Rádio Rio Mar, também nas páginas das redes sociais, do Facebook, ela está como hashtag Nossa Rádio 103,5 FM. Tá lá nas páginas com mais de 100 mil seguidores, 100 mil visualizações, 100 mil curtidas, estão a todo vapor. A Rádio Rio Mar, além disso, ela criou uma estratégia, uma forma estratégica de interação com esse público, que foi através dos sorteios. Agora, pela Páscoa, eles tiveram sorteios e estão já se preparando para os Dias das Mães. Isso, segundo eles, traz uma resposta para o ouvinte.
né? E assim há uma interação do público com a emissora, do público com os programas de TV, de rádio. Há uma interação, né? É o que nós estamos vivendo hoje, neste momento. Então, assim, público-alvo é um público-alvo bem variado, está entre a faixa de 25 anos aos 65 anos. Então, assim, o povo aí nesta faixa etária, tanto homem quanto mulher, estão conectados na Rádio Rio Mar. E é isso aí.